Olá, eu sou Anderson Alvaz e esse é o primeiro podcast do Folclore BR Somando Visões, um evento virtual que nasceu aí durante o mês de agosto de 2017 para divulgação e reunião de diversos projetos relacionados ao nosso folclore nacional, a nossa mitos, lendas e costumes do nosso país. E fizemos isso através de postagens em redes sociais, de transmissões ao vivo pelo YouTube, diversos temas foram relacionados e várias discussões sendo feitas e tal, e este é mais um produto desse projeto lindo, maravilhoso que tem acontecido aí durante o mês de agosto. E para essa edição eu reuni 5 quadrinistas que têm trabalhos relacionados ao tema para conversar sobre como foi produzir esse material inspirado em nossos mitos e lendas. E eu tentei reunir todos eles para bater um papo, todo mundo junto, mas não deu. Então as agendas não bateram, tiveram vários problemas e acabei separando áudios de cada um para poder compilar e fazer esse podcast e poder divulgar esse trabalho e falar um pouco deles aqui. E espero que isso possa somar um pouco para vocês também. Oi pessoal, eu sou Carolina Casolari, eu sou formada em design gráfico, eu moro em Cuiabá e eu adorei ser chamada para colaborar com o evento digital Folclore BR. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a HQ que eu escrevi, chamada Entre Lendas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge Galli, eu sou o criador do Salomão Ventura, o Caçador de Lendas, que é uma HQ que trata do folclore brasileiro com uma pegada de terror. Minha formação, eu sou jornalista, também tenho pós-graduação em marketing, em design e ilustração. Atualmente eu trabalho nesse campo, em ilustração, design, e também eu tenho um curso de desenho com essa pegada de quadrinhos aqui na região dos Lagos do Rio de Janeiro, mais especificamente em Araruama. Olá pessoal, eu sou o Ícaro e sou desenhista, roteirista, colorista, enfim, o criador de Rio Negro, o horror que habita no coração da Amazônia, e do quadrinho independente A Bruxa. Meu nome é Roberta Cirne e eu tenho um site de terror e história da cidade do Recife. O nome do site é Sombras do Recife. E nesse site a gente trabalha a parte das assombrações, do medo, do horror e do suspense, em textos, em histórias em quadrinhos, e abordando sempre a assombração, a parte do folclore da cidade, com um pano de fundo para contar a própria história da cidade, mostrando a cidade. O nosso trabalho já está tendo uma certa repercussão desde o ano passado. Assim, coloquei o site no ar no dia 12 de março agora de 2017 e a gente já está com quase 22 mil visitas no site. Eu me chamo Rodrigo Otaguro, quadrinista e ilustrador. Na verdade, eu tenho outra formação, né? Sou formado em gestão empresarial e durante muitos anos eu atuei em fábricas, né, de autopeças, tanto nas áreas de produção e administrativa. E desde o início desse ano eu me dedico integralmente aos quadrinhos, né, de maneira independente, por enquanto, e à ilustração. Porém, eu desenho desde a infância, né, há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, 3 anos, que eu passei a estudar mais a fundo, assim, os quadrinhos e ilustração. Fui fazendo isso em paralelo com o meu antigo trabalho, até o início desse ano, que, como eu falei, foi quando eu iniciei a me dedicar exclusivamente a isso, né? Pois eu saí da empresa onde eu trabalhava e agora eu atuo com quadrinhos independentes e ilustração. Nessa primeira parte, eu pedi para que eles contassem um pouco do trabalho deles e quais foram as influências para chegarem ao resultado que eles queriam. A HQ, ela conta a história de um garoto de 16 anos chamado Guilherme. Ele mora numa cidade grande, ele tá sempre se metendo em confusão. Então o pai acaba mandando pra fazenda no interior. E quando ele chega lá, ele se envolve com a fazenda. Ele acaba entrando na mata e ele se perde nessa mata. E ele é salvo por uma garota chamada Eurá, e que é bem diferente. E ela conta pra ele acaba se envolvendo, né, com a história dela e conhecendo a aldeia dela. Fica surpreso quando ela conta que ela precisa se defender de seres de pés virados,
que surgem das cinzas, que essa defesa é o que vai garantir o equilíbrio da natureza. Então ele fica decidindo se ele vai ajudá-lo ou não, e ele também precisa de ajuda para sair dessa mata. O bacana é que não só eles precisam se unir e vencer, né, essa ameaça dessas criaturas, como os personagens também precisam vencer seus próprios medos, né? A Yorá, ela tem visões constantes e por isso ela não é levada a sério na aldeia dela. Enquanto isso, Guilherme ainda sofre por ter perdido o irmão. Tem muito de fantasia na história, mas também tem muito de lado humano. A ideia para HQ começou ainda na faculdade. Eu estudei junto com a Maisa Watanabe, que é quem faz os personagens e criou a história junto comigo. E foi na época que a gente começou a ler HQ e conhecer esse mundo independente de publicação e perceber que na HQ existe vários tipos de histórias, não só o que eu conhecia, que eram de super-heróis e Turma da Mônica, existe um mundo muito maior. Mas, na verdade, o Entre Lendas tem uma influência muito maior do mundo da animação. Nós duas somos apaixonadas por animação, de todos os estúdios, de todos os países. A gente assiste tanto desenho animado da TV quanto filme. A gente queria contar uma história brasileira do jeito que eles contam histórias lá fora, né? A maioria das animações, elas tomam personagens, seja de contos de fadas, seja de mitologias diferentes, seja de uma obra literária. Elas tomam aqueles personagens, pegam a essência deles e transformam em outra coisa. Aumentam os detalhes, criam novas versões ou criam aventuras diferentes, mostram outro ângulo. E nós notamos que podia ser feito isso também com o folclore brasileiro, né? Porque a gente aprende na escola, geralmente, o básico das lendas. Então a gente queria pegar uma dessas lendas e transformar em algo muito maior, em cheio de detalhes, e colocar a nossa visão sobre eles. É curioso ver a reação das pessoas quando elas leem HQ ou quando elas veem as ilustrações, porque cada pessoa diferente enxerga uma influência diferente no nosso trabalho, né? Então, tem gente que vê a arte parecida com a do Chris Sanders, tem outros que acham que tá lembrando o trabalho do Glen Keane, mas tem um pouquinho também de Miyazaki, tem um pouquinho de William Joyce também. Nós somos influenciadas por vários artistas do mundo da animação e é bem legal ver que as pessoas veem esse trabalho representado, né? Cada uma enxerga um trabalho, mas eles enxergam as origens, então é bem legal. Mas as nossas origens foram mais realmente dos artistas de animação. Sobre o Salomão Ventura, é um trabalho que eu comecei a desenvolver em 2005. Ainda não tinha esse nome, mas já tinha o perfil de que seria um caçador de lendas do folclore. A princípio ele seria uma espécie de John Constantine, um cara normal, um ser humano normal, que estava sempre envolvido com esse tipo de causa. Com o tempo ele foi evoluindo, passou a ser uma criatura sobrenatural. Eu ainda não revelei na série qual é a verdadeira origem dele, tá? Isso vai sair na próxima edição, mas por enquanto o que pode ser revelado é que ele está sempre de uma maneira ou outra envolvido com toda vez que tem um caos envolvendo uma dessas figuras místicas do folclore brasileiro, ele aparece para tentar equilibrar as coisas. Ele não é necessariamente um herói e também não é um vilão. Ele fica nesse meio termo aí, transitando no mundo dos homens e das lendas, e toda vez que ele encontra uma dessas lendas, fica claro que ele é bem mais velho do que aparenta ser e que ele já teve algum tipo de contato com essas lendas. Sobre as influências do trabalho, vem basicamente do quadrinho brasileiro de terror dos anos 80, da geração do Shimamoto, do Flávio Colim, do Mozart Couto, do Rodival Matias, de outros caras de peso assim que me influenciaram muito. Eram quadrinhos que me assustavam bastante quando eu era criança. Eu acabei trazendo aquilo para o meu trabalho. Além disso, eu posso relatar também como influência os quadrinhos de terror da DC Comics e as revistas Cripta, que aqui no Brasil saíram na revista Cripta, nos Estados Unidos na Creepy e na Eerie. Esses contos de terror com reviravolta no final, além de séries de TV como o Arquivo X, além da imaginação, enfim, tudo que é bizarro, que é estranho, aquilo me influenciou. E de outro lado, como eu moro no interior do estado, desde criança, eu moro aqui desde os 10 anos, as lendas de folclore aqui no interior, elas são levadas um pouco mais a sério do que na cidade grande, ou seja, a gente tem mais medo, eu diria, porque a gente contava aquilo, um bando de criança na rua, contando história de lobisomem, de saci. A minha tia, por exemplo, jura que um dos nossos vizinhos era um lobisomem mesmo, não como alegoria, mas como para ela era fato verdadeiro, o cara era lobisomem. E eu até exploro isso nas histórias do Salomão Ventura, onde ele enfrenta um lobisomem aqui mesmo na região, numa cidade vizinha aqui de Araruama.
Rio Negro é um quadrinho independente de terror, inspirado em fatos reais, mitos indígenas e no autor americano H.P. Lovecraft, que eu sou um grande fã. É o resultado de uma pesquisa de 2 anos sobre mitologia indígena da região do Rio Negro. E nesse caminho de fazer essa pesquisa acabei esbarrando com alguns fatos curiosos que aí eu acabei mesclando na história. Na verdade, todo o projeto Rio Negro é uma série dividida em 4 números e ela é muito concebida, assim, inspirada nesses elementos que eu fui descobrindo e mesclando. Por exemplo, a mitologia indígena, ela mistura várias tribos, ritos. Isso eu acho que vai ficar mais claro agora no número 2, que eu devo estar lançando em breve. Mas quanto ao número 1, a história na verdade, nesse número 1 você vê a viagem da personagem Margot Walker, que está seguindo para o coração do Rio Negro, atrás de uma pista que pode revelar o habitat do raríssimo peixe misterioso que foi descoberto em 94 pelo INPA. Só foi encontrado um único espécime desse peixe. Varreram o Rio Amazonas lá tentando encontrar outro e não encontraram, mas eles acabaram de receber uma pista e estão seguindo para lá. O problema é que eles não sabem que a região para onde eles seguem é habitada por comunidades isoladas que cultuam um antigo deus que eles consideram como o deus dos pesadelos, o deus das doenças. É uma figura assustadora que aí você tem que ler o quadrinho para saber o que é. E eu tenho um outro projeto também, que é um projeto que eu estou lançando especificamente para feiras, que é A Bruxa, que é um quadrinho diferente, um quadrinho feito em 2 lados e que conta a verdadeira história da Cuca. Também foi uma pesquisa que eu fiz sobre a origem da lenda da Cuca, não da personagem em si, mas de onde se origina. E o curioso é saber que uma personagem que é talvez a rainha do folclore brasileiro, seguido logo da Yara, mas assim, das personagens femininas é uma das mais fortes, que tem mais presença, graças ao Monteiro Lobato, que perpetuou esse mito. É curioso saber que a origem dele não é nem brasileira, né? Se tornou um ícone, assim, tá bombando lá fora, a gente vê, mas ela nem brasileira é. E aí, no quadrinho, eu mostro como que essa lenda de origem europeia acabou vindo para cá e se tornando a personagem que a gente conhece. Ainda quanto a influências para trabalhar nesse Rio Negro, eu me baseei muito em pesquisas acadêmicas, às vezes universitários que faziam a sua apresentação final. Muitas vezes esse pessoal de antropologia vai fazer pesquisa com índios, então eles fazem um relato das lendas envolvendo os seus deuses. Então eu consegui muito material a esse respeito. Também li muito material de jesuítas que faziam a tradução do texto, das línguas, né? Bem, me inspirei em muitas obras de antropólogos também, o pouco que eu li ainda, porque é um material assim, apesar de é muito difícil encontrar material a respeito das lendas indígenas. Na verdade é muito complicado, porque você encontra muito material ainda que não está mais disponível, publicação, muito material que foi produzido pela universidade não está mais disponível. Por sorte, a internet está aí como uma coisa para quebrar mesmo fronteiras e permitir que eu tivesse acesso a esses livros, ainda que de forma digital. Mas é um material muito rico que se encontra por aí ainda, catalogando essas lendas. Difícil de achar, mas é interessante demais, vale a pena. De repente, eu pretendo até divulgar mais dessa biografia que eu pesquisei ao final do quadrinho. É difícil falar disso agora sem dar spoilers da minha obra, então eu prefiro manter por aqui. Mas outra fonte de inspiração também para mim ao produzir esse quadrinho são os quadrinhos do Alan Moore, especialmente porque ele trabalhou muito nesse tema de Lovecraft. E eu acho que assim, uma coisa que me impulsionou, que me estimulou muito a fazer Rio Negro e da forma como está saindo, foi um quadrinho do Alan Moore, que é o Neonomicon, e outras obras também. Eu gosto muito do Alan Moore por ele fazer esse trabalho de pesquisa e envolver isso nas histórias dele. Então sempre tem uma coisa que ele não é colocado de graça. Então isso me inspirou muito a trabalhar Rio Negro também. Eu acho que até soa presunçoso falar, mas realmente eu tenho ele como um grande autor de quadrinhos também. Tentei realmente fazer um trabalho assim, inspirado na forma como ele conduziu os trabalhos que ele escreveu. No trabalho que eu estou fazendo atualmente,
Como eu disse, eu pego as lendas da cidade e eu estou colocando elas logo em histórias em quadrinhos. E também eu conto um pouco na parte do blog, né? Eu falo da cidade, de fatos pitorescos. Eu conto a respeito das lendas, dos mitos, tudo mais ligado com assombração. O Recife é a cidade mais assombrada do Brasil. Por que é a cidade mais assombrada do Brasil? Porque todas as nossas histórias são basicamente histórias de assombrações. São assombrações que acontecem em toda a cidade, assombrações que acontecem em todos os bairros. E sempre a pessoa que tem alguma história sobre uma assombração que apareceu, uma coisa que viu ou que ouviu, um parente que contou, a lenda, uma história que uma avó disse que aconteceu com o primo, do tio, do enteado, do avô, do papagaio. E aí a gente vai sabendo dessas coisas e vai compilando e trazendo, né? Dentro das minhas influências maiores do meu trabalho, eu posso dizer que estão Gilberto Freire, com todo o arcabouço da cultura dele, da literatura dele, porque muita gente pensa que Gilberto Freire é só um livro, Assombrações do Recife Velho, quando na realidade ele tem mais de 60 obras, assim, opúsculos, obras, textos que ele escreveu para revistas, inclusive valorizando a história em quadrinhos como instrumento de educação. Também temos Câmara Cascudo, claro, né? É uma coisa imprescindível para quem estuda folclore, quem estuda lendas e mitos, quem trabalha nessa área do folclore, tem que ter dentro do seu conhecimento a obra de Câmara Cascudo. E eu também gosto muito de um autor local, que ele tem uma coisa mais intimista com a cidade, chamado Mário Sete. Mário Sete, ele é um sociólogo, pode-se dizer assim. Ele também escreveu algumas obras literárias muito legais. E ele pega bem esse espírito recifense, né? Então, junto tudo isso e tento resgatar um Recife que não existe mais. Um Recife que não é mais visto nem percebido pelas pessoas, ruas que foram destruídas, casas que foram demolidas, né? Igrejas que também sumiram, e todas essas coisas, e junto com as assombrações, com o terror, né? Porque eu gosto muito do folclore local. Eu costumo dizer que é o folclore, né? Tudo é folclore. Se você parar para pensar, tudo que existe, qualquer história contada é uma história folclórica, né? Assim, o Drácula, ele é um folclore da Romênia. Você não tem como você dizer que não é uma coisa que veio de uma tradição oral. Ele é uma coisa que veio diretamente do que contam as pessoas que foram compiladas, e que o próprio Bram Stoker foi e criou a história dele em cima de já uma tradição oral que havia lá. Dentro dos quadrinhos, uma das influências que eu tenho, assim, que eu gosto muito, não é nem um quadrinista, mas é um pintor, Norman Rockwell. Eu gosto muito da forma como ele trabalha as expressões faciais, as posições dos corpos, a movimentação gestual, e também Caravaggio, né? Porque Caravaggio, ele é o mestre da luz e da sombra. Não tem como a gente pensar assim, numa pintura que seja mais dramática, que a gente não remeta logo para a obra de Caravaggio, que influenciou Norman Rockwell e também influenciou outros pintores, como Alex Ross, que trabalhou muito bem aquarela em Marvels, em O Reino do Amanhã, e tantas outras obras que eu também gosto muito. Eu também gosto de Scott Hampton, que é um excelente aquarelista. Os meus autores de quadrinho prediletos são todos ligados mais com a pintura, porque o meu trabalho é um trabalho mais pintado, né? Eu tive um primeiro quadrinho publicado na coletânea Zinibox. O quadrinho chamava Contínuo, foi meu primeiro quadrinho, uma história curta, que começa com uma perseguição policial, aí tem um desenrolar, né, da trama. Tinham 10 páginas apenas, e um trabalho preto e branco, foi bem bacana de fazer. Foi como uma conclusão de um curso de quadrinhos que eu fiz lá em Piracicaba, né, uma cidade próxima de onde eu moro. E esse ano consegui financiar através do Catarse, né, a plataforma de financiamento coletivo, o meu segundo quadrinho autoral, chamado Mapinguari, que vai ser lançado agora em setembro, né? Tá em fase final de produção. Eu fiz toda a história, desde o roteiro até a diagramação, né? De ambas histórias. Porém, no Mapinguari é uma história mais completa, assim, mais longa, né?
São 52 páginas de histórias, são páginas coloridas, eu desenhei tudo à mão, né, de maneira tradicional, e as cores eu tô fazendo digitalmente. Fiz o roteiro, tudo, né. Bom, acho que com relação a trabalhos, inicialmente é isso, né, e alguns trabalhos freela de ilustração. Com relação a influências, hoje é difícil de eu falar, assim, uma influência só, né, uma pessoa só, um artista só que me influencia. Na verdade, eu busco várias influências, tanto de cinema quanto de quadrinhos. Atualmente eu leio mais quadrinhos autorais ou quadrinhos independentes. Já li mais, né, as grandes editoras como Marvel e DC, mas eu busco mais os quadrinhos independentes e autorais. E eu acredito que com relação à influência, tem determinadas fases que a gente busca determinados quadrinistas, estilos, pra gente se espelhar, né? Então, é difícil citar um nome só, assim, tem várias coisas boas, tanto aqui do Brasil quanto de fora, né? O que eu poderia citar, talvez aqui nacional, o Luciano Salles, Roger Cruz, o Greg Tocchini, que são influências grandes, assim. E de fora tem Francis Manapu, Olivier Coipel, entre outros, assim, vários outros que tem por aí. Bem, sabemos que existem uma série de preconceitos com o folclore e com os quadrinhos, né? Por serem só de crianças e etc. Perguntei se eles consideram os quadrinhos um bom meio de divulgação do folclore e como está sendo a recepção do trabalho deles. Eu acho que os quadrinhos não só preservam o folclore, como podem ser a porta de entrada para os leitores iniciantes para esse universo, porque quem gosta de quadrinhos lê muita coisa de fora, então vê muita mitologia, muita lenda, muita cultura representada de fora. E eles ficam bem surpresos quando eles veem a nossa cultura, o nosso folclore representado nas páginas. Eu diria que até um pouco orgulhosos. Então, eu acho que sim, o quadrinho é excelente para espalhar o folclore, que por tanto tempo a gente só viu no Sítio do Pica-Pau Amarelo ou em sala de aula. Eu acho que as histórias em quadrinhos são um excelente veículo para contar histórias de qualquer espécie. Como o folclore a gente recebe ele meio mastigado e, vamos dizer, abrandado para o consumo infanto-juvenil, o tipo de trabalho que eu faço, que é pegar os relatos orais originais, eu me baseio muito em Luiz da Câmara Cascudo para poder verificar exatamente a origem dessas lendas, e a gente acaba percebendo que são muito mais assustadoras do que a gente conhece. Por exemplo, eu tive o meu primeiro contato com o Saci Pererê através do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E era um Saci bonzinho, um Saci amigo da galera. E quando você vai estudar os relatos de Saci do Luiz da Câmara Cascudo, você vê que o negócio é muito mais assustador. E assim as outras figuras folclóricas. Então eu acho que você pegando isso e transformando para uma linguagem de quadrinho, talvez trazendo, como eu faço para os dias de hoje, as minhas histórias não se passam em 1800, 1900, se passam em cidades e nos dias de hoje. Isso talvez seja uma maneira de aproximar o leitor contemporâneo dessas lendas e tirando um pouco do preconceito que existe em relação às histórias de folclore por parte do público mais jovem e adulto, que todo mundo acha que é meio galhofa, lembra do Sítio do Pica-Pau, e às vezes até por falta de conhecimento de outros tipos de relato e até mesmo das origens do conto oral, da onde essas lendas se originaram. O Salomão Ventura foi bem recebido, apesar de ser um material independente. A grande dificuldade do autor independente de quadrinhos hoje, eu acredito que seja a distribuição. A gente não tem lojas para distribuir quadrinhos, a gente não tem a distribuidora que possa levar nosso trabalho para o Brasil inteiro. Então, o que eu faço é participar de eventos como a Comic Con Experience, o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, onde você tem a possibilidade de encontrar um público interessado no seu trabalho um pouco maior e divulgar também ali o trabalho. Além disso, eu tenho o site do Salomão Ventura, onde eu disponibilizo todas as histórias para leitura online, além de uma loja onde a pessoa pode comprar os quadrinhos impressos e eles são enviados pelo correio. A primeira edição já está esgotada, que é o que ele encontra com o Saci, a minha versão do Saci,
As outras edições ainda tem alguns números disponíveis, mas enfim, é um trabalho de formiguinha, apesar de ter sido bem recebido. As críticas geralmente são positivas, o pessoal gosta, curte o trabalho, fica impressionado e até surpreso de encontrar o Saci daquele jeito, assustador, relacionado à assombração, a uma penada. Estão acostumados ainda àquela imagem do Saci bonzinho. Então eu tenho, graças a Deus, uma boa recepção do trabalho, apesar de ser, como disse, um trabalho de formiguinha. A divulgação lenta, fico dependendo também do compartilhamento disso em redes sociais, para as pessoas divulgarem o trabalho, aparecer em blogs, aparecer em podcasts, porque é um trabalho realmente de paixão, de formiguinha. Não é uma coisa que dá dinheiro, muito pelo contrário, a gente tem uma despesa para manter, mas é um trabalho feito com muito paixão, muito amor. E eu continuo fazendo agora a série do Salomão. Ela não tem uma periodicidade definida, eu faço no intervalo dos trabalhos pagos, mas continua saindo, não vou desistir dele não. Eu estou com a 4ª edição mais ou menos pela metade já pronta, e agora na Comic Con Experience de 2017 eu vou relançar a história do Saci com páginas extras e mais 2 contos inéditos no Almanaque do Salomão Ventura. Então é isso, continuar trabalhando e torcendo para a galera acompanhar cada vez mais e divulgar cada vez mais o folclore, esse lado bacana do folclore aí que muita gente ainda não conhece. Eu acho assim que os quadrinhos são sim uma excelente forma de preservar e perpetuar o folclore, transferir o conhecimento. Eu acho que é isso que eu acho que é muito interessante do quadrinho, assim como livros e tudo, né? Assim, mas eu acho que o quadrinho alcança mentes mais jovens, ele captura mentes mais jovens mais facilmente. Então eu acho que ele tem um potencial didático muito grande. Eu acho que quando você pega um tema como folclore, insere dentro do contexto dos quadrinhos, você está disseminando o folclore para mentes mais jovens, para mentes mais dinâmicas. Você está permitindo que outras pessoas tenham uma possibilidade de adquirir o conhecimento de uma forma muito prazerosa, né? Está associado mesmo. Às vezes o livro, a pessoa lê no castigo, a pessoa lê porque é obrigado na escola, mas eu não vejo as pessoas torcerem o nariz para ler um quadrinho, mesmo quando são obrigadas a isso. Então eu acho que é uma ferramenta incrível, assim como são também nos desenhos animados. A gente vê projetos acontecendo aí na YouTube de temas relacionados ao folclore brasileiro, e até eu acho que até o próprio tema do Brasil tem se tornado muito interessante. Talvez esteja se abrindo aí um canal para as pessoas prestarem mais atenção, ouvirem mais, valorizar mais o folclore nacional. Eu acho que é um caminho que está sendo aberto aí por animações também, como o Irmão de Jorel, que carrega nele toda uma brasilidade e tal. Eu acho que, de repente, tudo isso está criando uma atmosfera onde os autores que têm desenvolvido o tema de folclore têm conseguido um espaço. Eu acho que tem fomentado um público aí que está ávido por isso, está interessado. Eu acho que tem um potencial muito grande, não é sabe, as pessoas se aprofundarem mais no folclore vão ficar impressionadas, porque eu acho que existe um público aí. Eu acho que eu tenho recebido um feedback extremamente positivo, tanto que sites, especialmente de sites especializados em terror, quanto ao 101 Horror Filmes, o Banco do Inferno Incrível, que me colocou entre os 13 melhores quadrinhos de 2016, uma votação. Eles fazem uma eleição anual dos quadrinhos, dos lançamentos grandes e pequenos, e me colocaram lá. Então, assim, são pessoas especializadas em terror, que conhecem terror e têm me dado um feedback. É um público difícil, cara. O público que curte Lovecraft, vocês precisam ver o vídeo que fez no canal Impensável. O canal Impensável, eles conhecem tudo de Lovecraft. Os caras fizeram lá um vídeo com análise da minha obra, com feedback super positivo também. Então, eu fico impressionado com o feedback que eu tenho recebido. As pessoas também têm me dado um retorno muito legal. Eu estou muito estimulado para fazer o 2 agora, justamente porque eu me senti mais confiante depois que eu lancei esse 1. Os quadrinhos, eles são excelente meio de preservação de qualquer conteúdo histórico, geográfico, filosófico, científico que você possa imaginar. Pense o seguinte: se você pega um conteúdo que a pessoa só tem uma coisa escrita, você vai colocar aquela parte escrita para a pessoa e aquilo ali não vai se fixar tanto como se ele tivesse uma imagem associada. A história em quadrinhos tem essa capacidade de, com uma imagem, a ficção
fixar uma ideia, um pensamento e um conhecimento. Gilberto Freire já falou em uma série de reportagens que ele deu para a revista Cruzeiro. Em 1952, ele fala sobre a importância da história em quadrinhos, em contar a história, né, em facilitar para que a criança apreenda o conteúdo, né, com mais facilidade. Claro que folclore, assim, para mim, no caso, eu estou levantando a bandeira do folclore. Sombras do Recife é o primeiro site, assim, do Brasil que está sobre cultura recifense, que está aí de terror, né, de terror recifense, que está associando ao folclore. Eu sempre tive esse respeito máximo pelo folclore. Justamente pelo que eu falei antes, o folclore, tudo é folclore. Todas as histórias que a gente escuta, se você parar para pensar, Drácula, como eu falei, a própria Mary Shelley, ela usou a imaginação dela para criar o monstro de Frankenstein, e o monstro, ele é uma coisa folclórica já. Ele já foi adaptado de tantas e tantas formas, até pela Turma da Mônica, que se torna uma coisa folclórica. Então já é uma figura que já foi repetida, ela foi mimetizada e ela foi colocada em outra dimensão já, até do cômico e do trágico, né? Então a gente pode imaginar que pode ser utilizada de formas diversas, né? No caso do meu trabalho em si, eu já trabalhava com história antes, eu tenho essa pesquisa do Sombras do Recife desde 1997. Eu até encontrei um caderno ontem, que eu tirei uma foto, que tinha uma compilação de 98, ou seja, eu já tinha pego o material que eu tinha mais antigo, tinha colocado no caderno para guardar, e tinha falando sobre assombrações e sobre lendas e sobre folclore já nesse caderno, que é uma coisa assim que eu fiquei super emocionada de ver, com uma coisa quase com 18, 19 anos atrás eu já estava trabalhando nessa ideia, né? Infelizmente naquela época não teve muita facilidade, não havia uma abertura tão legal para a gente como produtor cultural, e muito menos para mulheres, né, nos quadrinhos. E aí eu tentei em vários âmbitos, tentei em várias instâncias, e eu nunca consegui publicar nada a nível assim, estatal, a nível de governo, a nível de projeto cultural, nada engatilhava, né? Tive que parar para fazer outros projetos. Eu fiz uns projetos que me renderam um prêmio de quadrinhos, né? O HQ Mix, que foi um trabalho que eu fiz com a Sinagoga. A princípio eu fiz com a Fundarp aqui de Pernambuco, depois eu trabalhei com o MINC, né? Com o Ministério da Cultura, fazendo 4 álbuns para o MINC, a partir da obra da Tânia Kaufmann, né? Falando sobre a presença judaica em Pernambuco. E eu trabalhei com outras coisas. Eu trabalhei com o Afro HQ, que é um álbum de quadrinhos falando sobre a presença negra no mundo, né, contado pelos orixás, onde cada um deles lida com um aspecto da cultura negra. E também trabalhei com o projeto dos Heróis da Restauração Pernambucana. Esse projeto dos Heróis da Restauração a gente fez junto com a filha de José Antônio Gonçalves de Melo, Dona Dilva Gonçalves, e foi um projeto baseado no livro do pai dela, né, que é também um dos grandes escritores e que retratou perfeitamente a presença holandesa em Pernambuco, né? Ele tem um vasto conhecimento, um vasto conhecimento a respeito dos holandeses em Pernambuco. E assim, atualmente, quando eu parei um tempo sem fazer quadrinhos e resolvi retomar, e disse não, agora eu vou retomar a minha ideia original, que eu sempre tive, sempre quis fazer, e eu nunca tinha parado para fazer. E isso começou ano passado, com o site esse ano tá havendo um boom muito grande. Eu tô com 11 mil seguidores no Instagram, são 21 mil visitas no site. O site tá muito, muito assim, visitado, e as pessoas falam comigo, e eu tô tendo um retorno de carinho muito grande das pessoas aqui em Recife. São pessoas que estão gostando da temática, né, de juntar história com as assombrações. Era uma lacuna que tinha aqui no Recife. Nenhum site tinha feito isso, assim, de pegar uma assombração, dar a ela um cunho mais sério,
uma coisa mais assustadora mesmo, não ridícula, não uma coisa que seja risível, mas uma assombração, que ela tem um contexto de medo e inserida dentro da história da cidade, numa época onde existiu, na época que ela estava presente como um ser humano vivo, né? Ou que levou ela a se transformar naquela assombração. Eu estou tendo um retorno muito bom desse ponto de vista. Eu acredito que os quadrinhos contribuem sim na preservação do folclore. Por vários anos, assim, eu não via tanto folclore nos quadrinhos, né? Acho que depois de Turma da Mônica, eu acredito não ter visto muita coisa. Recentemente, o que eu passei a conhecer nos últimos anos, né? Salomão Ventura, né, do Giorgio, que ele é tipo um caçador de lendas, assim, ele caça as lendas do folclore, tem lá o Saci como vamos dizer, um companheiro aí, entre aspas, né? E ele retrata bastante lendas do folclore num formato de terror, que eu acho bem bacana, muito bem trabalhado, que foi a primeira vez que eu vi nesse formato. E eu acredito que os quadrinhos podem ajudar muito, assim, no folclore, tanto na preservação quanto num certo resgate, vamos dizer assim, né, para quem não é muito familiarizado. Com relação ao Mapinguari, o meu trabalho, existem pessoas, assim, principalmente aqui na minha região, na nossa região, né, no Sudeste, que não conhecem a criatura, porque ela é uma criatura mais conhecida na região norte. Então muitos perguntam se eu que inventei, se eu que criei, mas na realidade eu explico, assim, que é do folclore e tal. Muitos se fazem surpresos porque realmente não conhecem. Quando fala de folclore, muitos lembram, assim, do Curupira, do Saci, Yara, esses personagens mais comuns, vamos dizer assim, né? É legal isso, porque as pessoas ficam curiosas. São raras as pessoas que realmente conhecem a criatura, eu acho isso bacana. Então eu vejo como uma recepção muito boa, e muitos, quando em conversa, assim, querem ver, ficam ansiosos em ver o trabalho pronto, né, o livro impresso, para poder ver do que se trata a história, o que eu falei, como que eu escrevi e tudo mais. Nessa parte, eu perguntei qual foi a maior dificuldade que eles encontraram em escrever sobre lendas brasileiras. Definitivamente, o maior medo enquanto a gente escrevia, né, era o de representar mal as lendas, de alterá-las tanto que elas não parecessem mais algo nosso, né. Teve também o medo dos leitores não se mostrarem interessados, mas isso foi uma feliz decepção. Acho que esses dois medos foram os maiores, de representar mal as nossas lendas e de ter uma resistência do público. É legal também falar sobre a maior facilidade de escrever quadrinhos, que foi o fato de ter muito material, né? Muito material mesmo. Quanto mais a gente pesquisava sobre curupiras, mais outras lendas iam surgindo, e uma lenda puxa a outra. Então, logo a gente estava lendo sobre Guerreiro e Camiaba, e estava lendo sobre as diferentes leituras de curupira, e sobre o que Boitatá é para cada região do país. Então, tem muito material, tem muito folclore para mexer, tem muita coisa que dá para fazer ainda dessa fonte. Se por um lado a gente tem medo de usar a fonte de uma maneira errada, por outro a gente tem muito material de onde a gente pode tirar inspiração. A dificuldade de escrever sobre lendas, pra mim, não tenho dificuldade não, cara, porque eu acho tudo muito fascinante. Então, eu, como disse antes, eu me amparo no ombro de gigantes, como Luiz da Câmara Cascudo. Eu tenho vários livros dele, onde eu consulto, leio para me inspirar. Além disso, eu tenho a minha coleção de quadrinhos antigos de terror, que também servem de inspiração, e também as minhas memórias de infância, dos relatos, dos causos contados na beira da calçada à noite, que deixava a gente arrepiado de medo, e isso continua servindo como inspiração para contar, para enfim, não tenho muita dificuldade. Na verdade, eu me divirto muito fazendo isso. É uma coisa que, se me desse grana, eu viveria só fazendo isso, eu não faria mais nada, porque me dá muito prazer. Eu sinto prazer em me assustar e em assustar os outros no bom sentido, né? O medo é uma sensação catártica, gostosa, quando a história termina e você vê que ou o bem venceu o mal, ou não. Tudo acabou muito mal, mas é uma história que mexeu contigo. Isso aí, para mim, é uma coisa prazerosa. Eu gosto tanto de ler obras com esse conteúdo, como de produzir também com essa pegada aí. Então, não tenho dificuldade, não. Eu acho muito legal. Espero que eu possa ser inspiração para outros autores também.
a maior dificuldade para escrever sobre lendas, eu acho que é vencer ainda, eu acho que a barreira do preconceito. Eu acho que muita gente torce o nariz quando você fala que está com um trabalho nacional, e ainda mais quando você fala que está desenvolvendo um trabalho de folclore. As pessoas às vezes não valorizam isso. Eu acho que falta aí um entendimento. Apesar de eu acho que existe hoje um público jovem, um público que está ávido sim por isso, eu acho que a maior parte do público não se interessa muito não. Eu acho que talvez não tenham descoberto assim, o público médio. Eu acho que assim, quem está na universidade, quem conhece, de novo, a galera jovem eu acho que está mais ligada. O pessoal mais velho, não. Eu acho que talvez seja quadrinho também, assim. Eu acho que no Brasil tem um certo preconceito quanto a quadrinho para adulto, ainda tem um estigma muito forte do quadrinho como uma ferramenta infantil. Quantas vezes as pessoas, quando eu falava que estava fazendo um quadrinho, as pessoas perguntavam se era tipo Turma da Mônica, né? Então é complicado você se colocar, às vezes, nesse mercado brasileiro, onde as pessoas tenham o quadrinho como uma coisa para criança. E o irônico, apesar de terem como uma coisa de criança, muitas pessoas da área de educação não veem o quadrinho como uma coisa para a formação das pessoas, eles veem com preconceito. Então, talvez a minha percepção seja mais negativa justamente por estar falando de quadrinhos para adultos, envolvendo esse tema de folclore nesse ambiente. Mas acho sim que também outra dificuldade que eu acho que tem é encontrar material. Material realmente, quando você fazer a pesquisa, é muito complicado achar publicações a respeito. Talvez sejam essas duas. No meu ponto de vista, a maior dificuldade em escrever sobre as lendas é conseguir material didático, material de referência. A referência que eu tenho uma biblioteca bem vasta do material e, assim, sobre a história do Recife que eu acumulei ao longo dos anos em xeroxes, eu frequentei sebos, eu comprei livros que não existem mais, livros que estão fora de catálogo, livros que provavelmente nunca mais serão publicados, porque não há um interesse do Estado mesmo em republicar essas obras. Então eu tenho todo esse material de referência, mas às vezes a gente esbarra numa dificuldade técnica de referência mesmo. Por exemplo, se eu vou falar sobre Branca Dias, que viveu em 1570, mais ou menos, ela estava aqui no Recife, estava viva. Como é que eu vou falar? Ela é uma assombração, no caso, dizem que ela assombra o Riacho da Prata, né? Que ela jogou as pratas dentro do riacho e ali, com medo da visitação, né? Do visitador do Santo Ofício, e ela jogou lá dentro as pratas e ninguém, assim, depois ela morreu e ficou ali assombrando e puxando para fundo do açude do Prata quem ousa chegar ali por perto, certo? Na realidade, eu fiz algumas pesquisas e descobri que ela morreu antes da vinda do Santo Ofício para Pernambuco. Então, para poder saber sobre isso, a gente tem que pesquisar bastante. Ela tinha uma casa em Camaragibe, que é uma cidade, assim, na zona metropolitana do Recife, uma cidade pequena, que fica aqui perto e que o Riacho da Prata termina chegando lá, o açude do Prata chega lá, certo? Mas ela também tinha uma casa em Olinda. Aí a gente tem que descobrir onde é a casa. Eu sei onde é a casa dela, que tinha um poço e tal. Ela usava a casa de Camaragibe para fazer os rituais da religião dela, que ela era judia. Então ela usava para esses rituais, né, da religiosidade dela. Para poder a gente chegar a descobrir onde era a casa de Branca Dias, em Olinda, foi meio complicado, né? Assim, porque simplesmente não tem mais nenhuma referência, não tem mais nenhum dado guardado. A mesma coisa acontece com a casa do Visconde de Suassuna, que fica na Avenida Visconde de Suassuna, e que eu tive que fazer uma pesquisa grande, né, para poder descobrir onde era essa casa, que é uma casa inclusive amaldiçoada. Dizem que ele matava os escravos dele, enterrava debaixo das roseiras para adubar as rosas dele, né? E nada dava certo nessa casa, e essa casa virou uma tecelagem depois, e essa tecelagem faliu, e aí para poder encontrar a fábrica, que foi a casa, foi uma dificuldade, né? Então, a grande dificuldade para a gente falar sobre lendas aqui, pelo menos aqui em Recife, é essa falta de dados muito acurados, né, a respeito até das assombrações que vieram de pessoas que já foram vivas.
Eu acho que uma das dificuldades para se escrever sobre as lendas, representá-las, está relacionado com referências, né? Onde buscar uma referência mais neutra, vamos dizer assim, que não tenha sido retratada pela literatura mais atual, né? Pelos quadrinhos mais atuais e tal, ou de uma maneira que não seja tão infantilizada. Eu particularmente não acho nada de errado em ser infantilizado, porém, eu acredito que dá para se retratar o folclore de outra maneira, senão com criaturas bonitinhas e fofinhas e tudo mais. Como eu disse, não tem nenhum problema com relação a isso, mas eu acho legal fazer um negócio diferente, como o lobisomem é retratado lá fora, os vampiros e tudo mais, que eu acho que é bacana também. Uma das dificuldades que eu vejo é isso, com relação a referências. Bem, chegamos ao final do podcast e eu dei um espaço para eles divulgarem, deixarem recados e indicações das suas redes sociais. E eu volto para me despedir aqui de vocês também. Pessoal, muito obrigada por estarem fazendo parte dessa Semana Folclórica. Obrigada para quem está dando uma chance a obras literárias e a obras audiovisuais que envolvam folclore. Foi ótimo falar um pouquinho do nosso projeto. Quem se interessou pode encontrar a gente tanto no Facebook quanto no Twitter e no Instagram como @HQEntreLendas. Super fácil de achar, então podem dar uma olhadinha. Tem bastante arte nas redes, tem bastante novidade. E também eu queria aproveitar para dizer que nós estaremos no Artist Alley da CCXP, em São Paulo. A gente vai levar HQ e a gente também vai levar uma outra história nova. Então a gente está bem empolgado para ir. Quem for, não esquece de passar lá e de dar um oi. Muito obrigada de novo, pessoal. Então é isso, eu queria agradecer o convite do Anderson para participar desse podcast. Vou deixar aqui os meus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, conhecer um pouquinho mais do Caçador de Lendas, que é o Salomão Ventura. Bom, o principal dele seria o site do Salomão, que é www.salomonventura.com.br. Lembrando que as histórias do Salomão Ventura são indicadas para maiores de 18 anos por conter linguagem pesada, cenas de nudez, violência explícita. Então não é uma história em quadrinhos para criança de maneira alguma, tá? Então não é indicado para criancinha. Eu aviso sempre nos eventos, quando vem criança perguntar, eu peço para que o pai esteja junto na hora de comprar, porque realmente não são indicadas para menores, não. As outras formas de me encontrar, eu tô também no Facebook, aí você bota lá Facebook/Salomão Ventura e vai me encontrar. Eu tô nas redes sociais Giorgio Gali Neto, pode me procurar, também no Instagram, Giorgio Gali. E é isso, passa por lá, manda um abraço, faça a sua crítica, a sua sugestão. Leia os quadrinhos que estão aí disponíveis gratuitamente para você. Se gostou e quiser ter na coleção aí bonitinho na estante, a lojinha virtual lá no site tá funcionando. Enfim, é isso. Então, novamente, obrigado, um grande abraço para você e boa caçada para todo mundo. Bem, eu vou deixar então o meu contato, da minha página no Facebook. Basicamente, todo o trabalho de divulgação de Rio Negro tem sido feito por lá, www.facebook.com/Rio Negro HQ de História em Quadrinho. Lá você vai ter as 5 primeiras páginas do Rio Negro 1, que é o horror que habita no coração da Amazônia, e eu espero colocar lá muito em breve, ainda essa semana, as 5 primeiras páginas de Rio Negro 2, Lendas da Primeira Tribo, que eu espero estar lançando oficialmente o projeto de financiamento coletivo, ainda é cedo para falar, mas em outubro, né? E também eu vou colocar aí, excepcionalmente agora, próximo do dia do folclore, à venda no meu site, lá A Bruxa, que é um quadrinho que eu fiz para vender especificamente em feiras, né? E porque a tiragem é muito pequena, eu trabalho com uma tiragem muito limitada, é um material caro, e como eu que estou bancando material, então eu tenho que fazer uma tiragem limitada. Então eu vou abrir no meu site agora no dia do folclore, você vai poder comprar o quadrinho A Bruxa, ver, entender mais como que é a origem da lenda da Cuca. Também tem a minha fanpage, que é www.facebook.com/IKAROW, o Ícaro. Tem meu Instagram, que é o @IKAROW, @Ícaro. Então me procura lá, segue meu trabalho, conheça mais sobre Rio Negro e qualquer coisa entre em contato. É isso, obrigado.
O que eu posso indicar, né, de redes sociais, nossas redes sociais, é a fanpage do Sombras do Recife no Facebook, é Sombras do Recife, né, você chegando lá, pode curtir, eu vou adorar, pode me chamar para bater papo, pode fazer pergunta, eu respondo a todo mundo, eu procuro sempre dar atenção a todos e a cada uma das pessoas que estão seguindo a fanpage e que tem alguma dúvida, podem me perguntar, que eu estou sempre disponível, né? A gente tem também o nosso Instagram, Sombras do Recife, é só ir lá e seguir, eu tenho conteúdos diversos da fanpage e os conteúdos do Instagram, né? Também temos um canal no YouTube, Sombras do Recife, mas ainda é um canal pequeno, né? Tá começando ainda. E o site, que é www.sombrasdorecife.com.br. Aí no site você pode dar uma zapeada lá, ver a parte de quadrinhos, que nós temos bastante coisa já, o nosso blog, que fala sobre, não só sobre as assombrações, sobre os mitos, as lendas, fatos pitorescos da cidade, lugares interessantes, histórias esquisitas, né? Várias coisas que a gente vai recolhendo e vai adaptando e vai juntando com outros, fazendo uma intersecção, né, com outros escritores, chegando a conclusões e colocando lá para o público. Eu vou gostar muito, assim, se vocês puderem aparecer lá no site, se quiserem deixar recado lá também. Eu, assim, tenho uma política de estar sempre falando com todo mundo. Eu adoro conversar. Eu gosto muito de falar, esse é meu assunto predileto. Então, se você tiver alguma dúvida, pode se sentir à vontade, pode me procurar, pode falar comigo, que eu vou estar lá disponível, tá certo? Muito obrigada pelo espaço. Eu gostaria muito de agradecer a Anderson, agradecer ao Folclore BR, porque vocês estão dando uma oportunidade muito grande a todo mundo do Brasil que fala um pouco do folclore, a ter a sua voz colocada, né, para todo mundo, e eu agradeço do fundo do meu coração, gente, por essa oportunidade. Um beijo para todos, viu? Tchau! Espero ter contribuído para vocês com o que eu falei. É legal, eu queria parabenizar também você, Anderson, pelo trabalho com a página do Folclore BR, que tem muita coisa interessante lá, tem bastante pessoas que acessam e que podem ter um pouco mais de conhecimento através dessa página, então um trabalho muito bacana. Fico muito contente de poder ter essa oportunidade de participar aqui com vocês. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode acessar meu site www.rodrigotaguro.com.br e me seguir também nas redes sociais. Eu posto bastante coisa no Instagram, que é só Rodrigo Otaguro, né? No Facebook é Rodrigo Otaguro Artist, tem a minha fanpage lá, que tem algumas coisas que eu coloco lá também sobre o meu trabalho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, um grande abraço. Até mais. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast e não deixe de conferir os links que vão estar aí na descrição para você conhecer mais de todos que participaram aqui dessa edição. E não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. Então, até uma próxima oportunidade. Valeu!